Você sente que está num ritmo tão acelerado e a sua igreja tem cada vez mais atividades que você está tentando envolver as pessoas em dezenas de eventos e isso só tem gerado desgaste para você? Bom, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre essa pergunta aqui no Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial, nessa série que estamos fazendo sobre o Pastor Resiliente. Ela é fruto desse livro que nós acabamos de lançar, chamado Pastor Resiliente, que é fruto de uma pesquisa feita pela Barna, nos Estados Unidos e diversos outros países do mundo. Nós também fizemos a pesquisa aqui no Brasil com mais ou menos 1.100 pastores de 220 denominações diferentes, e ela traz resultados incríveis que podem te ajudar a fazer uma autoavaliação e a entender como você pode tornar o seu ministério, a sua vida e o seu pastorado ainda mais resilientes. No último episódio eu concluí falando dessa plantinha. Ela é uma mini árvore que eu e a Raquel ganhamos da nossa nora, a Andréia, e ela tem uma característica muito prática. Ela pode ser mantida apenas com um pouquinho de água aqui na sua base para sustentar as raízes uma vez por semana. A gente já tem essa plantinha há mais de um ano e ela está sempre firme. Ela mostra um pouco da resiliência, assim como uma grande árvore com muitas raízes profundas e extensas que passa por ventanias, tempestades, chuva de granizo, sol e tudo que a natureza traz para ela, e ela não é protegida como essa plantinha que fica dentro de casa. Mas perceba que, mesmo sendo uma árvore pequena ou uma grande que está debaixo das intempéries, do tempo, perceba que a resiliência vem das raízes. Elas precisam ser cuidadas, cultivadas, alimentadas. Os frutos, diz um autor chamado Joy Rayler, que os frutos estão nas raízes. E quando a gente fala sobre ser um pastor resiliente, a gente está falando exatamente disso, de trabalhar as raízes. Exatamente por isso que a gente está até gravando esse podcast no meio do nosso escritório aqui no dia a dia, não num ambiente super protegido. Você vai ver de vez em quando gente passando, a luz acendendo, porque ser pastor não é estar num ambiente protegido, mas você precisa proteger as suas raízes, você precisa cuidar das suas raízes. E hoje eu queria trabalhar um tema que talvez seja uma das coisas que mais atacam as raízes da árvore de qualquer pastor, da vida de qualquer pastor. Quando eu perguntei se você sente que você está num ritmo tão acelerado, com tantas atividades, tentando envolver as pessoas, e às vezes você pensa em desistir porque você não está conseguindo o envolvimento delas, sinta-se normal. Segundo a pesquisa, 65% dos pastores se declaram exaustos emocional e mentalmente. De outro lado, tem um dado interessante que eu queria contrapor para levar você a refletir numa coisa. Cerca de 78% das igrejas têm menos de 200 membros. E 57% das igrejas têm menos de 100 membros. Quando eu olhei esses dois dados, 65% dos pastores estão exaustos, mas tem quase 60% das igrejas que têm menos de 100 membros, me surgiu uma outra pergunta. Como é que alguém liderando um grupo de menos de 100 pessoas pode ficar exausto de uma maneira como foi revelado na pesquisa? Talvez a resposta não seja tão simples, mas, de outro lado, ela traz algumas informações para a gente de que nós mesmos estamos criando as dificuldades nas quais nós entramos. Perceba que se você é o líder de um grupo de 100 pessoas e você está exausto porque você está tentando criar inúmeras coisas para esse grupo de 100 pessoas, talvez seja a hora de rever isso, rever o ativismo que você mesmo está criando para tentar envolver as pessoas e que talvez não está dando o resultado exato. Perceba que alguns itens que foram revelados na pesquisa sobre as razões, os efeitos desse ativismo desenfreado, mostram o seguinte. Primeiro, ele tem uma exaustão, o pastor tem uma exaustão emocional e mental. Muitos relatam sentir-se exaustos exatamente devido a esse excesso de atividades.
o que pode levar a burnout, perda de motivação, desmotivação e vai por aí afora. Mas perceba que você é o dono da agenda da igreja. As pessoas criam coisas e tal, mas lá no fim do dia, é você que pode dizer sim, vamos por aqui ou não, ou vamos reunir os líderes e definir quais são as atividades cruciais que a gente precisa. Mas quando você mesmo cria atividades e quando você estimula as pessoas, cada um no seu ministério, cada um na sua área, a criar atividades, você está aumentando essa possibilidade de exaustão emocional e mental. Por quê? Você lidera 100 pessoas. Não é um negócio tão complicado coordenar 100 pessoas para que reduza o número de atividades e o número de eventos que uma igreja realiza. De outro lado, isso gera um segundo impacto, que é a falta de descanso. A maioria dos pastores avalia de forma negativa o seu descanso semanal, as suas férias anuais, o que compromete efetivamente a sua saúde mental e física. Percebam, aqui sim eu vou dar um número só para ilustrar isso e uma divisão desse número para vocês entenderem. Quando a gente pergunta assim, pastor, você está tendo descanso semanal de forma correta? Só 8% disseram que o descanso semanal está muito bom. 35% dizem que tá bom. Ok, se a gente somar os 35 com os 8, dá 43. Então, tem 43% dos pastores que estão dizendo assim, eu estou tentando fazer a lição de casa direitinho e descansar. Mas tem outros 43% que dizem, não está muito bem não, está regular. E outros 15% que dizem, está muito ruim, ou seja, o número de bom e muito bom é 43%, mas o número de regular e ruim e muito ruim é quase 60%. Percebam que aqui, quem é o responsável pelo descanso semanal não é a igreja, não é a liderança, é você. E quando a gente olha para uma divisão que a nossa equipe de analistas da pesquisa fez entre os acima de 45 anos e os abaixo de 44 anos, a gente tem uma situação um pouco mais grave. Nos acima de 45 anos, o descanso semanal entre bom e muito bom até que está num nível razoável, ou de razoável para bom. A gente tem aqui quase 70% que estão dizendo assim, ou está bom ou está muito bom. A gente tem quase 30% dizendo está ruim ou muito ruim. Mas quando a gente olha os abaixo de 44 anos, só 5% diz que o descanso semanal está muito bom. 21% está bom. Então a gente só tem aqui 26%, ou seja, um quarto do total de pastores abaixo de 45 anos que estão dizendo, eu estou descansando. Aí a gente tem 54% dizendo, está mais ou menos, está meia boca. E a gente tem outros 20% dizendo, está muito ruim. Ou seja, 74% está entre ruim e muito ruim. Então percebam que, apesar de abaixo dos 44 a gente ter mais energia, mais disposição para trabalhar, mas é como se esses pastores estivessem queimando a vela nas duas pontas. E a gente percebe hoje que um grande número de pastores mais jovens, abaixo dos 45 ou 40 anos, já estão tomando remédio de pressão arterial, tomando remédio contra colesterol, problemas de saúde, problemas de burnout, depressão, estresse, uma porção de coisas que normalmente eram fatores que a gente observava só nos pastores acima de 55, 60 anos de idade por conta do desgaste ao longo dos anos. Ou seja, a vela está queimando nas duas pontas. Perceba que isso vai gerar um outro efeito que é o impacto sobre a sua saúde. O ativismo ele pode causar não só desgaste físico, emocional, mental, mas ele aumenta o risco de depressão, burnout e até suicídio, como a gente tem visto entre pastores e pastores mais jovens. Um outro efeito é o prejuízo à família. A falta de descanso afeta negativamente os relacionamentos, o bem-estar da família, porque você está sempre no 220, sempre correndo, e aí vem aqueles argumentos, não, mas eu dou 5 minutos de qualidade para minha família, mas não se trata da quantidade de tempo, e nem se é de qualidade ou não é. Vocês podem estar juntos sem fazer nada, e aquele pode ser um tempo de qualidade.
Perceba que a gente arranja algumas desculpas para monitorar isso ou para justificar isso, que vão só agravando, né, os efeitos do ativismo. Uma outra coisa é a solidão e o isolamento. Você já percebeu que a grande maioria dos pastores não está num lugar, ele passa por ali? É 5 minutos aqui, 5 minutos lá, eu vou dar uma passadinha lá para fazer uma oração. Essa roda viva vai fazendo com que você esteja em muitos lugares, atendendo muitas pessoas, mas totalmente só e isolado. Isso só agrava a sobrecarga de responsabilidades que você tem. Um outro efeito são os sentimentos de inadequação. Ao longo do tempo, uma parcela significativa dos pastores se sente inadequada para o ministério, devido a essa sobrecarga, a falta de apoio e a não conseguir os resultados. Por que o pastor daquela outra igreja, o pastor daquela outra igreja, o pastor daquela outra igreja estão conseguindo resultados e eu não? E aí você acelera ainda mais e vai buscar mais coisas. Mas a grande maioria dos homens e mulheres da Bíblia fizeram coisas tão grandiosas, e eles não se tornaram conhecidos. Nós conhecemos eles hoje, mas talvez no seu tempo e na sua geração, ninguém sabia deles, ninguém falava deles. E a gente se preocupa com isso. Então, tira essa pressão de cima de você. Um outro efeito do ativismo é o desejo de desistir. Então, por causa disso, 42% dos pastores, segundo a pesquisa, nos últimos 12 meses pensaram em desistir. É uma parcela muito grande, considerando que uma boa parte deles são os pastores mais jovens, não são os pastores mais velhos. Os mais velhos parece que começaram a aprender um pouco mais cedo a se tornarem resilientes, mas os mais jovens estão, como eu disse, queimando a vela nas duas pontas. E isso gera, então, o esgotamento do pastor, o esgotamento das igrejas, né? E normalmente, como eu falei, quase 80% são igrejas pequenas, com menos de 100 membros ou menos de 200 membros, sobrecarregadas devido a inúmeras estruturas, inúmeras atividades desproporcionais ao seu tamanho. Além disso, todos esses fatores geram um outro efeito: a falta de tempo para reflexão e planejamento. Afeta, em primeiro lugar, a vida espiritual, como eu falei no episódio passado. Mas, pensando no ministério, o ativismo impede momentos de descanso necessários para avaliar o que você está fazendo, recalibrar o ministério, buscar uma visão clara de futuro, e você vai entrando só no estágio de manutenção. Esses efeitos destacam, então, a importância de práticas de descanso, apoio emocional e espiritual, além, obviamente, de uma gestão muito mais equilibrada do seu tempo e da sua vida. Bom, com tudo isso, eu queria levantar a bola de uma autoanálise. É crucial você pegar os dados, né, e eu quero te desafiar a ler o livro, né, você pode se debruçar, não é só um livro de leitura, vamos lá rapidinho e tal, mas é um livro para se debruçar sobre ele. Não coloque em velocidade 2, né? Faça já um primeiro exercício, ao ler o livro, vai com calma, vai marcando, pega a canetinha lá, o marca-texto, vai marcando aquilo que realmente afeta você, e dessa lista que eu acabei de compartilhar, aquelas coisas que realmente pegam, quando eu mencionei, você sentiu, você sabe aquilo que mais afeta de uma lista extensa, e eu espero que você tenha só 1, 2, 3 coisas no máximo que mais afetam você, mas se debruce sobre elas. Entenda quais desses desafios podem impactar o seu ministério nesse tempo. Tudo isso é como pegar essa plantinha e cuidar dela calmamente. Você precisa parar, olhar, checar, limpar, colocar água, para que ela se torne ainda mais resiliente e tenha longevidade. Então, se você quer longevidade no seu ministério, pare um pouquinho. Use esses dados e informações e comentários bíblicos, teológicos, etc., incríveis que estão juntados aqui, para fazer uma autoanálise e para tomar decisões. Esse é o objetivo de despertar, de envisionar pastores e líderes, para que eles possam ser mais saudáveis, mais frutíferos e tenham um ministério de grande impacto. Então, eu espero que esse seja o seu caso e que essas coisas possam te ajudar num ministério de grande impacto. Nos próximos episódios, a gente vai avaliar outros aspectos. Então, continue com a gente e eu espero ouvir falar de você. Um grande abraço!